Boa noite, daqui é o Edgar Jungo e este é mais um vídeo do meu canal. Hoje está um pouquinho diferente, como podem ver. Acabei de sair do trabalho, um bocadinho tarde, na verdade um bocadinho não, muito tarde hoje. E estou cansado ainda assim, mesmo sem trocar roupa, decidi gravar logo, porque se eu trocar a roupa, assim que eu me lançar na cama, vou acabar por dormir. Então, como prometido no último vídeo, hoje irei falar sobre o peso de ter um emprego, o peso ou a importância de ter um emprego. Até que ponto é importante ou relevante nós termos um emprego? Até que ponto não é importante? Vamos perceber até onde vai essa filosofia ou essa teoria de não trabalhar para os outros, como os brasileiros dizem, não ser CLT. Então, este vídeo será basicamente, não basicamente, este vídeo será exatamente uma grande conversa. Provavelmente vamos ter aí por aí um vídeo longo, de uns 20, 15 minutos, né? Porque eu quero trazer aqui a minha percepção, quero trazer a forma como eu encaro este assunto através da minha experiência, através do que eu vi, ouvi e percebi na experiência das outras pessoas. E o mais importante, vou dizer também como este movimento de não ser CLT acabou de alguma forma me afetando e me atrasando, e atrasando o meu progresso. Então, primeiramente, eu já tenho aqui, não é um roteiro, atenção pessoal, não é roteiro, mas sim um guião, porque no dia que eu disse que, anteontem, quando eu gravei o vídeo, eu disse que postaria um vídeo hoje a falar sobre este assunto. Então, obviamente, eu, logo no mesmo dia em que eu gravei aquele vídeo, eu apontei o tema do assunto, que é para não esquecer. Como é tudo em direito, tudo sem roteiro, então tem a tendência de esquecer. E, na verdade, eu fiz um rabisco de pontos mais importantes que eu poderia trazer para essa nossa conversa, para que você saia daqui percebendo de uma vez por todas se você deve ou não trabalhar para os outros. Então, antes de mais, precisamos perceber o que é isso trabalhar por conta de outrem, o que é isso trabalhar por CLT, o que é isso para trabalhar em uma outra empresa. Então, isto é, na verdade, vender a tua hora ou vender o teu tempo através de uma habilidade em uma empresa ou organização. Atenção que aqui não estou a especificar que você tem uma empresa e prestar serviço em uma outra empresa, né? Neste caso, né? Não estou a referir exatamente neste ponto, mas aqui eu me refiro você na pessoa individual ou na pessoa física prestar serviço através das tuas habilidades em uma empresa, ou seja, tem um contrato assinado para uma organização. Até que ponto isto é bom para nós jovens? Até que ponto isto é bom para você que está em fase de enriquecimento? Porque eu sei que você que está em fase de enriquecimento sentes um grande peso em trabalhar para os outros se você já estiver a trabalhar, e sentes também uma grande pressão de alguma forma de trabalhar, deixar de trabalhar para os outros e começar a dedicar apenas no teu negócio. Mas então temos que perceber até que ponto vai isso, de onde é que começou esse peso. Se nós olharmos bem atrás, vou dizer para quem tem 30 anos para cima, opa, para quem tem 25 anos, 25 anos não, quem tem 27 anos para cima, sempre crescemos acreditando que temos que ir para a universidade, depois da universidade temos que conseguir um bom emprego, e para nós que estamos em Angola, um bom emprego significa trabalhar nos petróleos ou trabalhar nos diamantes. Com este bom emprego, tu irias conseguir comprar uma casa, comprar um carro e sucessivamente. Não necessariamente nós pensávamos aqui que este emprego seria, na verdade, uma forma de nos tornarmos ricos. Tanto é que quando nós éramos mais jovens, sempre pensamos em ser ricos e sempre associamos a riqueza ao bom emprego. Pelo menos esse foi
desde sempre, a percepção que eu tive através do meio em que eu vivi. Sempre eu falei que quero ser rico, sempre falei que quero ter casa grande, quero ter carro, e associava que teria tudo isso se eu tivesse que encontrar um bom emprego. Então isso não é de todo mal, isso nem é certo ou errado. Então, mas com o advento da internet, começamos a ouvir que quem trabalha para os outros é burro. Quem tem um emprego ou quem procura um emprego é quem não tem fortes ambições. Mas até que ponto é que isto é verdade? Vou começar por explicar o que aconteceu comigo desde 2020, 2020, não, 2019, na época do Covid. Então, na altura do Covid, eu estava no 17, 18, 19, na época em que começou o Covid, tal como o nome diz, Covid-19, eu estava no terceiro ano da universidade, então lá começou o Covid, foi por aí no meio de 2019 ou no início de 2019, provavelmente no início de 2019. E então houve o lockdown, né? Todo mundo foi para casa, fecharam a universidade, fecharam muitos empregos e eu tinha na altura muito tempo livre. Por quê? Porque passava o dia em casa e tudo mais. E nessa de passar o dia em casa, acabei por conhecer a internet. Mas como assim conhecer a internet? Eu já estava na universidade? Sim, eu já estava na universidade. Mas aqui quando eu digo conhecer a internet, comecei a ver a internet como uma fonte de renda, né? E nesta de ver a internet como uma fonte de renda, então, se quiser saldo de dados, comprar saldo de dados, começar a fazer as coisas. Eu me lembro que naquela altura, em 2019, no Facebook, falava-se muito em ganhar dinheiro online. E ganhar dinheiro online na altura era você entrar num site, começar a fazer muitos cliques, para depois, no final do dia, te darem 0,19 dólares ou 19 centavos de dólar. E que você passava o dia a fazer um monte de cliques e no final do dia você conseguia apenas 0,19 dólares. E a plataforma ainda dizia que você só pode levantar quando você atingir 100 dólares. Fu, parece que não será dessa forma que eu vou conseguir fazer dinheiro, infelizmente. E larguei isso. Ainda no mesmo ano, acho que foi depois de um mês ou de 2 semanas, eu conheci o Delcio Dollar, esse foi um cantor, e ele na altura vendia um livro que ensinava marketing digital. Eu, como principiante emocionado, fui, comprei livro. Na verdade, aquele livro ensinava a vender o próprio livro de marketing digital. Eu me lembro para comprar esse livro, eu já tinha conta no Buy, eu já tinha conta no Buy, mas parece que tem que fazer algum depósito. Eu bem me lembro que eu fui ao Banco Millennium Atlântico, fiz o depósito de 7.500 ou 7.500 ou 15.000 kwanzas. Depois de fazer o depósito, recebi o bodeirão, depois peguei no bodeirão, enviei para ele e ele me enviou o e-book que ensinava a vender o próprio e-book. Então peguei naquele e-book, para mim aquilo era marketing digital, para mim aquilo era o mundo. Peguei naquele e-book, apliquei o que estava ali, comecei a vender o próprio e-book para outras pessoas no Facebook. Se bem me lembro, eu consegui fazer 2 ou 3 vendas, não mais do que isso, entre 2 ou 3 vendas, não me lembro muito bem. E no mesmo ano, ou depois de algumas semanas, eu conheci também o que nós chamamos de multinível e pirâmide. Então percebi que isso seria eh, meio de que uma pirâmide financeira. Então provavelmente logo percebi que isso não daria certo no longo prazo, porque sempre, quem me conhece sabe, sempre que alguém fala de dinheiro, eu pego logo a minha calculadora ou o meu telefone, começo a calcular eh, quanto eu vou ganhar isso ao longo do tempo. Quanto é que eu vou ganhar isso por ano? Quanto é que eu vou ganhar isso por semana? Quanto é que eu vou ganhar isso por mês? E se vale a pena eu empenhar meu esforço. Algumas vezes há em que eu entro em determinadas iniciativas, começo a ganhar um pouco, mas assim que eu percebo que no longo prazo não vai me dar muito do dinheiro e vai exigir muito do meu tempo, muito do meu esforço. E por mais que eu me esforce tanto, ainda assim não conseguiria ter tanto resultado, nesse caso, tanto dinheiro.
Então também parei de vender esse e-book e por aí fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo os marketeers brasileiros, fui conhecendo o pessoal dos Estados Unidos, embora que na altura eu não tinha o inglês tão bom, mas ainda assim conheci muita gente. Então, só para resumir a história, um dia eu conto essa história completa em um outro sítio, mas só para pegar o fio de longe. Então, conhecendo os brasileiros, e naquela altura eu já comecei a entrar no marketing digital, já comecei a fazer alguns posts no Instagram. Eu me lembro que comecei a fazer posts sobre finanças, né? Tanto é que depois me apelidei como faixa preta das finanças. E aí, então, tanto é que hoje até hoje o meu irmão me chama faixa preta. Nesse, faixa preta. Então, foi por causa das finanças, porque eu comecei a estudar finanças, poupança e tudo mais. Li o livro que todo mundo já leu, ou pelo menos diz que leu, mas eu realmente li, que era o livro Pai Rico, Pai Pobre, e aquilo abriu a minha cabeça de, like, tenho andado a fazer muita cagada, mas a partir de agora eu vou começar a fazer bem. Então comecei a partilhar alguns insights no Instagram sobre finanças e depois, não sei, dessa vez eu não parei porque vi que não teria lucrativo. Eu parei porque não estava a ver resultado de imediato e na altura, o resultado naquela altura era seguidores e por causa da minha indisciplina. Então, pronto, está dito. Então, o tempo foi passando, fui conhecendo o meio brasileiro, vou ver o ano 2020, 2019, 2020. Então comecei a ouvir sobre não trabalhar, ou seja, não ser CLT, porque ou comecei a ouvir primeiro isso nos brasileiros, não seja CLT, ou seja, eh, não trabalhe para as outras pessoas. Então, aquilo começou a me fazer uma confusão. Ai, pegava na calculadora, via os influencers brasileiros, né? Na altura a venderem cursos, e-books e tudo mais. Eu pegava a calculadora, calculava em reais, depois convertia em kwanza, em dólar e tudo mais. Já tentei vender na Hotmart, até porque vendi, na Hotmart até vendi bem, mas nunca consegui. Na Hotmart eu consegui sim, consegui vender bem, né? Epá, isso é uma história longa, mas então comecei a ouvir essa coisa de não trabalhe para os outros, não faça aquilo, blá blá blá. E aquilo de alguma forma, não de alguma forma, aquilo começou sim a fazer sentido para mim, ou seja, comecei a acreditar veemente nessa teoria e que depois dessa altura, quando voltamos a estudar em 2020, quando voltei a estudar, já não comecei a estudar com aquela garra, ou seja, eu já tinha na mente que esse estudo não vai me levar a nada nenhum, porque estudar não é importante, que eu vou fazer marketing digital. E o tal marketing digital não estava a dar certo. Só foi dar certo depois, mas não vou contar da parte que deu certo depois, porque vou deixar o vídeo muito longo. Então, aquilo começou a me martirizar, tanto é que eu já não tinha tanto interesse de participar nas aulas, porque eu sabia, tipo, isso aqui não vai me levar a lado nenhum, isso nem é importante e tudo mais. E eu comecei a menosprezar, tanto é que às vezes até eu cogitava já em parar de estudar. Cara, pensando nisso agora, tipo, era uma ideia muito estúpida e burra, tipo, eu nem sequer tinha uma fonte de renda e já queria parar de estudar. Embora que estudar também não fosse uma fonte de renda, mas era alguma garantia de que eu estou a aprender uma habilidade que vai me possibilitar um dia ganhar dinheiro. Eu já disse em vídeos anteriores que se você nasceu pobre, entenda pobre aqui como alguém que nasceu ou que alguém que veio de uma família que não tem muitas posses, para você começar a ganhar dinheiro, para você enriquecer, primeiramente você vai ter que aprender uma habilidade. Sem habilidade, esquece o dinheiro. Se você não tem habilidade, esquece o dinheiro. Não existe nenhum tipo de pessoa no mundo que faz dinheiro, que faz muito dinheiro sem habilidade. Então, se você está vindo de família pobre, se você vem de famílias que não têm posses, você vai ter que aprender uma habilidade. Até para quem vem de família rica, tem que aprender muitas das vezes uma habilidade. Mas eu me refiro aqui para o pessoal que vem mesmo de baixo, que é o pessoal que me assiste. Se você veio de baixo, você vai ter que aprender uma habilidade para começares a ganhar dinheiro. Então, na altura, eu não tinha sequer nenhuma habilidade. Na verdade, tinha, né, que era eletricidade, mas
eu não queria levar isso como profissão, mas então eu não tinha uma habilidade que me possibilitasse realmente ganhar dinheiro, ficar rico, fazer muito dinheiro e tudo mais. Mas ainda assim eu já cogitava de abandonar a universidade porque por causa dos inputs que eu fui recebendo da internet. Então, hoje, estando aqui nessa situação de pessoa empreendedora ou aspirante, pessoa que está a empreender e também tenho o meu trabalho paralelo, então eu consigo olhar para o passado, né? Embora que seja o passado que me trouxe aqui, eu agradeço por todos os altos e baixos que eu tive no passado, foi por causa desse passado que eu já estou aqui. Provavelmente se eu voltar para o passado, faço o pleonasmo e mudar alguma coisa, hoje provavelmente eu não estaria aqui. Então, ainda assim, apesar de ter muitos sobressaltos, o passado para mim foi muito benéfico. Então, eu não tinha nenhuma habilidade e queria pensar em abandonar a universidade. Hoje, olhando para o passado, eu consigo ver que, na verdade, existem 2 a 3 cenários ou 2 a 3 tipos ou grupos de pessoas que devem procurar emprego. Primeiro, se você vem de uma família pobre, então entenda pobre que você não é pobre, ou seja, você está pobre, né? Então, se você está pobre ou vem de uma família que está pobre, você precisa ganhar habilidades. E quando você ganha essas habilidades, muito provavelmente você vai ter que vender essa habilidade. A forma de vender essa habilidade é sendo através do autoemprego, que muitas das vezes não é muito fácil de início. Autoemprego é você começar a vender a tua habilidade sozinha. Por exemplo, és eletricista, vais começar a vender a tua habilidade sendo eletricista e posteriormente, se tiveres uma boa visão, vais conseguir abrir uma empresa de eletricidade ou de instalações elétricas. E a outra forma é ganhar essa habilidade e vender essa habilidade para uma outra empresa que vai pagar por isso através de horas que você vai estar naquela empresa. Então, para você ser rico, para você fazer muito dinheiro, você tem que começar de algum ponto. Qual é o ponto? Ganhar habilidade. Ganhar habilidade é o primeiro ponto. Assim que você ganha habilidade, precisas começar a ter dinheiro. Então, você ganha habilidade, esse é o primeiro ponto para enriquecer. Se você ganha habilidade, agora você precisa vender esta habilidade. Então, qual é a melhor forma de você vender esta habilidade? A melhor forma de você vender a habilidade é estar em um emprego ou autoemprego. Nesse caso, seria freelancer ou você criar a sua própria empresa. E muitas das vezes, criar a própria empresa não é fácil desde o início. Você não vai sair muitas das vezes da universidade e criar uma empresa de sucesso. Você não vai sair da universidade e começar a prestar serviço, por exemplo, de contabilidade, prestar serviço de consultoria de engenharia elétrica, uma coisa assim. Então, muitas das vezes você vai ter que estar vinculado a uma organização para lapidar as tuas habilidades e, posteriormente, começar a fazer outras coisas. Nesse caso, é empreender com as tuas próprias habilidades. Então, este é o cenário ideal. Por que você deve ter emprego? Emprego é uma das formas de começar a ganhar dinheiro para enriquecer. Atenção, eu não estou a dizer que o emprego é que vai te deixar rico. Eu estou a dizer que o emprego, para você fazer dinheiro, precisas de dinheiro. Então, se você vem de uma família pobre, uma família que não tem como te ajudar inicialmente nos teus empreendimentos, vais precisar de dinheiro. Ah, não, para começar negócio não precisa de dinheiro. Sim, não precisas, entre aspas, mas vais precisar de alguma habilidade. Se você tem habilidade, vais ter que vender essa habilidade. E a forma de vender essa habilidade muitas vezes começa com um emprego. Então, qual seria o caminho nesse cenário? Ganhaste habilidade, vendeste as tuas horas, conseguiste algum dinheiro, vais abrir o teu negócio. Isso é um caminho funcional. Atenção, isso é um caminho funcional, não quer dizer que é o caminho que você tem que seguir ou que é o caminho para todos. Isso não é nenhuma verdade absoluta. E a outra forma de você fazer dinheiro também seria o quê? Ganhaste habilidade e vais vender essa habilidade através do empreendedorismo. Isso também é um outro caminho. Então, qual seria, na verdade, o peso de você trabalhar para as outras pessoas? O peso de você ter um contrato assinado? Dizer que trabalhar para as outras pessoas não é uma tarefa fácil. Por mais que
as pessoas dizem que, não, a empresa é grande, já tem uma estrutura formada, mas dizer que acordar todos os dias às 6, às 5, às 4, às 7, para ir fazer a mesma coisa, porque a maior parte do pessoal que trabalha para as outras empresas, eles vendem uma habilidade específica, né? Não estou a falar aqui de pessoas que são multitarefas na empresa, ou não estou a falar aqui exatamente de CEOs ou diretores que vão, vão desempenhando várias funções ou várias atividades na empresa durante o dia ou durante a semana. Estou a falar daquela pessoa que entra para a empresa e foi contratada especificamente para fazer uma coisa. Então, ao longo do percurso que você teve na empresa, claro que você pode mudar de departamento, pode mudar de área e tudo mais, e pode fazer coisas diferentes, mas de forma geral, você vai fazer sempre a mesma coisa, embora que seja de forma diferente, mas vai ser sempre a mesma coisa. E aguentar esse embate de fazer a mesma coisa por anos, por horas, todo dia, não é uma tarefa fácil. Principalmente quando você já percebeu que sim, esse emprego é uma ferramenta e eu estou usando essa ferramenta para conseguir criar minha estabilidade financeira real, porque a estabilidade não é o emprego. Então, com base nisso, você vai fazer o quê? Qual seria a tua estratégia? Tá bom, trabalhar é pesado, mas será que eu não tenho que trabalhar? Depende, tal como eu disse. Você vai analisar sempre o teu cenário em que pé você está. Não saí da universidade agora, os meus pais não têm dinheiro, mal sequer conseguimos comer e tudo mais. Muito provavelmente, se você for empreender, se você estiver nessa situação, se você for logo empreender, pode dar certo sim, claro que pode dar certo. Ninguém está dizendo que vai dar errado. Mas você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque você tem fome. Se você tem fome, você não vai empreender como deve ser, porque você vai pegar todo o dinheiro que vem do negócio e vai comer. Mas agora, alguém que trabalha, ou alguém que tem um emprego paralelo a este empreendimento, pode fazer o quê? Ele começa o empreendimento e à medida que o empreendimento for crescendo, ele nem sequer precisa tirar dinheiro do empreendimento para comer, para fazer a necessidade básica. Por quê? Porque ele tem um emprego que já faz a vida dele. E enquanto o emprego está a crescer, ou enquanto o empreendimento está a crescer, ele tem o emprego dele. Um dia, se ele achar, bem, não, eu preciso ser empreendedor, preciso viver só do meu empreendimento, então ele pode deixar o emprego. Tá a ver? Por mais que seja pesado trabalhar por conta dos outros, dá para suportar, né? E lembrar que existem sempre três tipos, existem basicamente três tipos de pessoas. Os que vão trabalhar para os outros simplesmente porque querem comer, ou seja, esse tipo de pessoa não está necessariamente preocupado em ter uma carreira, ter muito dinheiro, ou acumular riqueza, dar do bom e do melhor para a sua família. Esse tipo de pessoa só precisa ter o básico, né? É aquele tipo de pessoa que diz, não, só preciso entrar na polícia, ser cabo, ganhar uns 125 mil, para mim tá mora bom. Não, para mim mora 300 mil, acabou. Atenção, não estou aqui a menosprezar essa atividade, foi apenas um exemplo. Tanto é que os polícias são muito necessários para a nossa sociedade. Então foi apenas um exemplo. Podia ser também como engenheiro. Não, sou uma só engenheiro, ganho uns 400 mil para mim está fofo. Ok, né? É assim que dizem. Esse é um grupo de pessoa. Para esse tipo de grupo de pessoa, entrou numa empresa, se está ganhando o salário que ele acha que está bom, então vai morrer aí. Ok, para esse tipo de pessoa, são essenciais para o mundo? Sim, provavelmente são. Quer viver assim? O que é que vamos fazer? Ninguém pode fazer nada. Se é assim que você quer viver, força, nós apoiamos. Existe um segundo grupo de pessoas que são os que conseguem um emprego e esse tipo de pessoa quer fazer o quê? Quer crescer na carreira. Ele quer entrar na empresa, ser supervisor, ser coordenador, depois voltar, depois ser diretor, depois ser... E um dia chegar a CEO. Ou seja, ele quer fazer uma carreira através de uma habilidade que ele tem, nesse caso, através de um curso superior ou alguma outra coisa. Ele decidiu que quer viver dessa forma. Ok, você também vai precisar de ter emprego e ter um bom emprego. E depois tem o terceiro grupo em que eu me encaixo, em que provavelmente também te encaixas ou daqui a pouco vais te encaixar. Que é as pessoas que veem o emprego como uma ferramenta. Nós usamos o emprego ou usamos o emprego como um trampolim. Não, então quer dizer que só estás na empresa porque daqui a pouco vai sair e tudo mais. Não, não é sobre isso.
nós vemos emprego como uma ferramenta. Assim como a tua empresa não te vê como pessoa. Quer dizer, na verdade te vê como pessoa, mas no final das contas você é uma ferramenta para a empresa. Pode ser um martelo, pode ser um serrote, mas tu és uma ferramenta para a empresa. É assim também que você tem que ver o teu emprego. Não estou a dizer que não, a partir de agora vais menosprezar o emprego. Isso não é sobre menosprezar o emprego. Tanto é que você tem que dar sempre o teu melhor onde você estiver. Se no emprego, tens que dar o teu melhor. Então, mas ainda assim, esse terceiro grupo de pessoas vê o emprego como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Uma ferramenta de realização de sonhos. Então, ele vai pegar um emprego, o rendimento que ele tem do emprego e vai investir em uma outra coisa e dessa coisa ele vai conseguir ter a liberdade para um dia largar esse emprego. Ou seja, esse terceiro grupo de pessoas está no emprego de forma temporária. Podem ficar 3, 2, 5, 10, uns ficam 15 anos, mas depois, de alguma forma, sempre saem. Então, eu agora quero falar para esse terceiro grupo de pessoas. Se você é daquelas pessoas que tem o emprego como uma ferramenta, então também, se o emprego é uma ferramenta, quer dizer que até para você conseguir um emprego, o tipo de emprego tem que ser estratégico. Então, se você quer usar o emprego como uma forma de ganhar dinheiro para depois empreender, então trate de escolher bem o emprego. Trate de escolher bem essa ferramenta. Porque de escolher bem aqui estou a falar mesmo em termos de remuneração. Por quê? Porque você vai ter que usar esse emprego inicialmente para comer, obviamente que vais ter que comer, vais ter que viver, se tiveres família vais ter que sustentar a tua família, e depois vais ter que também desse emprego ou desse rendimento tirar alguma coisa para você empreender. Então, se você vai fazer isso, tem que escolher o bom emprego. Então, tens que ser mesmo o mais seletivo possível. Se estás num que nesse momento não te paga bem, ok, procure mais, ganhe mais habilidade e passe para o outro. Então, como você tem que escolher um bom emprego, então também tens que escolher uma boa habilidade para você poder vender na empresa. Dessa forma, você vai ser bem remunerado. Tá, né? Então, um aviso que eu deixo é não se prendam em conceitos de que tens que largar teu emprego e tudo mais. Claro que podes largar sim, podes largar, mas tens que ser sempre estratégico. Não é sobre, não, estás na tua zona de conforto, estás na tua zona de conforto. Mas para você deixar essa zona de conforto, tens que ser estrategista. Não estou a dizer que também vais ter medo, porque não, se eu perder esse emprego, a minha vida acabou. Não, não é sobre isso. Estou a dizer sempre que tens que ser, em tudo que você for fazer, até no teu empreendimento, tens que ser sempre muito estrategista. Tens que fazer sempre as coisas com princípio, meio e fim. Tem que ter sempre timings, tem que saber, não, eu vou dar esse passo, com este passo, eu estou à espera deste output. Tá, né? Eu vou dar esse input, estou à espera desse output. Tem que ser sempre assim. Não, estou a sair desse emprego porque agora eu vou fazer aquilo. Estou a sair desse emprego porque agora eu vou fazer aquilo. Você não tem simplesmente, tipo, odiar o teu emprego, odiar o que você faz, simplesmente porque eu viste alguma coisa da internet. Até porque isso nem é saudável, né? Graças a Deus, você tem a mim para te aconselhar, para te mostrar onde vais andar. Por quê? Porque são caminhos que eu já passei, são cenários que eu já vivi e que vejo muita gente a viver e ajuda a superar. Então, esse vídeo foi um bocadinho longo, falei sobre o peso de trabalhar para os outros. Trabalhar para os outros tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. E no próximo vídeo vamos falar de quê? Vou procurar um tema para falarmos. Mas saiba que se você está aqui no meu canal é porque você quer crescer pessoalmente, queres evoluir financeiramente. Então, saiba que eu vou dar sempre ajuda de todos os sentidos. À medida que o tempo for passando, eu vou me abrindo mais sobre o que eu faço, sobre como é que eu faço. Vou dar, vou trazer tudo de forma geral para te ajudar a cresceres, né? Não, e não percebas que a minha trajetória, o meu caminho é o caminho certo. Não existe o caminho certo. Se existisse o caminho certo, provavelmente todo mundo estaria a fazer o que é certo. Existe o caminho que você vai escolher trilhar. E para todos os caminhos que você escolher, vais ter que suportar o peso, vais ter que suportar os espinhos daquele caminho. Por exemplo, estou aqui, eu trabalho, cheguei em casa hoje 21 horas,
ainda assim estou a gravar o vídeo. Chegar a 21 horas é o peso que eu tenho que suportar do caminho que eu escolhi, tá, né? Depois até perguntar, não, mas no trabalho não sai em 21 horas. Sim, não sai em 21 horas. Mas cada dia é um dia. Cada dia podemos resolver diferentes problemas de diferentes formas, tá, né? Então, qualquer caminho que você escolher, quer você seja a pessoa do tipo um, 2 ou 3, qualquer um desses caminhos, nenhum deles é o caminho certo e nenhum deles é o caminho errado. O caminho certo é aquele que você escolhe para ti. O que você escolhe para a tua vida é que é certo. Não tem essa de, não, fulano, não, mas o quem não, não esquece. Esquece. Não, o fulano disse, não, esquece. E sempre que você for pegar algum exemplo, pegar alguma referência, você vê sempre na altura em que aquela pessoa estava a dizer aquela coisa, em que ponto ela estava. Porque muitas vezes nós ouvimos coisas na internet e queremos logo nos comparar, estás a ver? Então, quando você for te comparar, tens que olhar para o Edgar, tipo, na altura em que Edgar falou isso, onde é que ele estava? Nessa altura onde é que eu estou? Estou a trabalhar por conta de outrem, estou a empreender, então tenho mais do que autoridade para falar sobre isso. Posso falar dos dois lados, por quê? Porque eu estou a fazer as duas coisas. Posso falar de marketing digital, posso falar de tráfego pago, por quê? Porque eu já fiz isso. Tenho autoridade e conhecimento mais do que necessário para falar sobre isso. Mais do que necessário é um pouquinho exagerado. Mas tenho autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu estou nos dois lados, então não é aqui nenhuma adivinha. Tal como eu disse, eu gosto de fazer vídeos sem roteiro porque isso é na verdade uma explicação, isso é na verdade uma aula sobre visão. Então, hoje percebeste que, mais uma vez eu repeti, já falei isso em vídeos anteriores, mas vou repetir. Para começares a ganhar dinheiro, para começar a enriquecer, vais precisar de uma habilidade. Não tem como fugir disso. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ficar rico, vais precisar de uma habilidade. Não adianta fugir, não adianta pensar que vais ir fazer marketing digital. Não faço marketing digital, mas tens que ter habilidade. Marketing digital vai fazer o quê? Videomaker, copywriter, tráfego pago. Tens que ter habilidade. Tens que começar a vender uma habilidade, porque no início, até os mais ricos do mundo, eles sempre começam vendendo alguma habilidade. Só depois é que eles ficam, tipo, focados apenas no negócio. Quando você fica focado apenas no negócio, ao invés de você vender a tua habilidade ou gerir a tua única habilidade, você vai ser o responsável por gerir as habilidades das outras pessoas. Estás a ver? E para você aprender a gerir a habilidade das outras pessoas, você tem que gerir primeiro a tua habilidade. Ganha uma habilidade, vende essa habilidade. Pode ser por um emprego, pode ser por um empreendimento, mas tens que ganhar alguma coisa. Você não pode pensar que vais ganhar dinheiro, que vais fazer muito dinheiro. Se você não tiver uma habilidade, é impossível. É como se você quisesse fazer dinheiro, mas não tens nada para vender, nenhum produto, nenhum serviço. Não tem como. Tá, né? Então, para ganhar dinheiro precisamos a fazer o quê? Ganhar uma habilidade. Tem que ganhar uma habilidade. E quando você ganha essa habilidade, podes vender essa habilidade através de horas para uma empresa. Se você seguir esse caminho, ok, está tudo bem. Se você seguir outro caminho de que vais começar logo a empreender, também está tudo bem. Só lembra que para qualquer caminho que você escolher, terás, terás que aguentar as dificuldades naturais do caminho que você for escolher. Então, este foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, obrigado por assistir. O vídeo é longo, mas é muito educativo. Espero que curtas e quero que deixes no comentário o que é que você espera que eu traga como experiência para os próximos vídeos, o que é que você quer ver mais no canal. Se queres que eu faça vlogs, que eu mostre como é que é o meu trabalho no dia a dia, queres que eu... Epá, deixa aqui nos comentários o que é que você quer ver no canal. Dê um like, partilhe esse vídeo para quem é angolano, quem é brasileiro e está nesse limbo entre trabalhar e não trabalhar, assinar contrato, CLT, empreender, marketing digital, porque tudo isso de alguma forma vai nos afetando e vai fazer com que nós tomemos decisões menos acertadas. Então, esse foi o vídeo de hoje e obrigado.